Olá, hoje é domingo, 23 de junho de 2020. Estou aqui no grupo, né, das palestras espiritualistas, espíritas, para fazer a live então dessa semana, porque já expliquei que há duas, três palestras aí já falei que eu não estava assim muito equilibrado em termos de saúde física. Então não foi possível fazer as lives normalmente no sábado. Então eu resolvi fazer hoje, que eu estou um pouco melhor. Semana passada, inclusive, era para mim fazer a palestra lá no Cefa, Centro Espírita Francisco de Assis, em Eloy Mendes, e não foi possível, né? E não foi possível comparecer e tal. Então, eu dedico lá aos companheiros e companheiras lá do Cefa, Eloy Mendes, essa palestra. E espero que em breve eu possa voltar lá, certo? O tema de hoje é um tema aberto, na verdade, né? E primeiro parte do princípio de que se você observar, você que frequenta a internet, assiste vídeos, palestras, se você observar, por exemplo, o YouTube, você vai encontrar, é, você vai encontrar aí várias pessoas, né, falando sobre espiritualidade, sobre espiritismo, mas a gente precisa, esse é um alerta, já fiz esse alerta até em palestras, que é preciso estar atento, né? Porque hoje muita gente se apresenta como espiritualistas de diversos matizes, certo? Alguns até meio, digamos assim, inconvenientes, alguns até, digamos assim, meio no achismo. E também existem muitas pessoas que se dizem espíritas e palestrantes, inclusive, mas que, na verdade, fogem um tanto da, daquilo que diz a doutrina espírita. Então é preciso estar atento, porque nesse momento assim de muita confusão, de muito caos, surgem, como eu já falei, os falsos profetas, e isso em todos os locais. Essa é a verdade, né? Porque a internet ela é representativa do que acontece no nosso meio social. Então é preciso aí estar atento a isso. Quem estiver interessado realmente numa evolução espiritual, né? E principalmente a questão da doutrina espírita, porque muita coisa do que se fala não tem muito, digamos assim, fundamento, é mais achismo mesmo. E são interpretações. Eu já falei também, uma coisa que eu falei, algo que eu lembrei essa semana, essa semana passou, que uma vez eu disse que a doutrina espírita, no seu todo, né, principalmente as obras, né, do Allan Kardec, e também algumas obras psicografadas pelo Chico Xavier, através, né, do Emmanuel, André Luiz, principalmente, que a doutrina espírita é uma espécie de manual para a evolução espiritual. Porque primeiro você precisa entender a doutrina. E muita gente
que se diz, às vezes, espírita, apenas pelo fato de, digamos assim, concordar com a reencarnação. Por outro, por concordar com a existência do mundo espiritual. Então a pessoa já se diz espírita. Outro dia eu estava vendo uma espécie de vidente que tem aí na internet, que vive falando, principalmente fixando-se em figuras públicas e tal, é mais marketing, né, na verdade. Se diz vidente, de prever o que vai acontecer com a pessoa, etc. E que se diz espírita. E isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, porque essas mediunidades, nem todas as mediunidades são baseadas na própria doutrina espírita e seguem, né, seguem algumas regras que a própria doutrina espírita nos ensina. A questão da mediunidade, por exemplo, muito nos ensina, né, o André Luiz, né? E tem outras obras que falam sobre a mediunidade também da doutrina espírita. E tem pessoas que são, né, que se dizem espírita porque usam o termo, na verdade, inadequado. Então existe, e dentro da própria doutrina espírita, daqueles que são ou pretendem ser espíritas, existem aqueles que se detêm mais nos fenômenos da paranormalidade, digamos assim, né? Aquilo que a partir da própria mediunidade. Então existem várias vertentes, e pessoas que entendem, pessoas que reduzem a doutrina espírita a uma coisa pequenininha, né? E quando que é uma coisa grandiosa e que é preciso estudar. Na verdade, o espírita, ele é um estudante, um aprendiz da espiritualidade baseado na doutrina espírita, nas obras codificadas pelo Allan Kardec e depois, né, explicadas ou decodificadas através da mediunidade do Chico Xavier. Isso no Brasil. Então existe muitos achismos, muitos reducionismos, que às vezes colocam a doutrina até num ponto assim de meio vulgar, né? Então nós que estamos nessa jornada evolutiva e que estamos assim baseados, né, na doutrina espírita, nós temos que prestar atenção nisso, porque senão nós mesmos vamos repetindo, né, vamos replicando coisas, né, que nem sempre são as reais. A verdade, ser espírita não é algo fácil, tá? Porque não é só você ir na casa espírita que você já é espírita. Não é só porque você lê um livro. Tem gente que lê um romance e já se diz espírita. Não é assim, na verdade. O caminho evolutivo aí, em várias correntes espiritualistas, o caminho evolutivo é o caminho de estudo e aperfeiçoamento. Estudo, absorção e aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento na prática, o aperfeiçoamento moral. A doutrina espírita ela é muito exigente com o aperfeiçoamento moral. Eu digo a doutrina porque essa doutrina é dos espíritos, ela não é nem do Kardec. Ela é dos espíritos, aqueles que trouxeram a doutrina espírita para nós. Então precisamos prestar mais atenção porque nós tentamos fazer muita coisa simplificando coisas que às vezes não são para serem simplificadas. Essa é a verdade. A evolução espiritual exige, por exemplo, autodisciplina. Exige estudo e exige prática. Prática normalmente
baseadas na boa moral, porque hoje existe muita coisa que se diz de moral que não é moral, entende? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Uma coisa também, hoje, como eu disse, esse tema é aberto, uma coisa também que as pessoas precisam entender, alguns precisam entender, que lá no princípio da doutrina espírita, lá em Allan Kardec, né, se você olhar os livros dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, etc., você vai ver que muitos desses espíritos que vieram para trazer, né, a doutrina espírita através do trabalho do Allan Kardec, né, que muitos desses espíritos tinham uma raiz no catolicismo. E isso não é coisa que você tira de uma vez por todas de você. Essa coisa dos dogmas, né, do catolicismo, não estou falando do cristianismo. O cristianismo está acima das religiões. Né? O Cristo está acima das religiões. Ele não pertence a religião nenhuma. As religiões que querem, né, aprisionar o Cristo dentro dos seus dogmas. Essa é a verdade. Então, muitas dessas influências, né, a doutrina, né, alguns desses espíritos, né, eles eram baseados no catolicismo. Depois é que eles lá na outra dimensão, no outro plano, eles entenderam melhor toda a existência espiritual que vai além das religiões. Essa é a questão. Então, e muitas pessoas aqui, que se dizem espíritas e tal, elas também vieram do catolicismo, certo? Eu fui católico, né, durante um período, né? E, então, por ser proveniente do catolicismo, né? Então, muitas pessoas, de vez em quando, parece-me, até inconscientemente, parece-me querer colocar coisas do catolicismo dentro da doutrina espírita. Isso não cabe, certo? Isso não cabe. Mas tem gente que faz isso, até palestrantes mesmo fazem isso e vêm trazer alguma coisa, alguns dogmas do catolicismo para, digamos assim, dentro do espiritismo. O espiritismo é algo à parte. O espiritismo, na essência, ele não é nem uma religião, ele é uma doutrina. A doutrina religiosa, mas não uma religião institucional, como outras tantas estão por aí. Então é preciso compreender todo esse emaranhado que estão sendo colocado hoje em dia sobre espiritualidade, sobre espiritismo, né? Porque é preciso que essas coisas fiquem claras para que a doutrina espírita não seja confundida com outras doutrinas, etc. Embora a doutrina cristã ela tem uma acolhida fundamental na doutrina espírita, mas outras doutrinas, né, nem sempre tem essa acolhida, porque a doutrina espírita é um caso à parte. Essa é a questão. Ela tem princípio, meio e fim. Ela tem uma parte dela até, que digamos assim, ela é filosófica, ela é pedagógica, que eu já falei muito sobre a pedagogia espírita. Então ela é muito profunda e ela interpreta, dá oportunidade de interpretação de muita coisa, principalmente na doutrina cristã, é que nós vamos nos fixar aqui. Porque existem outras doutrinas, né, no mundo, e aqui não estou dizendo se elas são boas ou más, creio que todas as doutrinas trazem um bom conteúdo. O problema é o ser humano que distorce os conteúdos, né? Porque tem a doutrina, né, que é budista, hinduísta,
a islamista, né, do Islã, né, tem inúmeras doutrinas, tem a janaísta, tem a confucionista, tem inúmeras doutrinas, se você for pegar, né? E outras tantas são derivadas de todas essas doutrinas que eu falei. Doutrinas que eu estou falando de religiões. Então, nós precisamos, né? Aqueles que se dizem espíritas e tal, precisam prestar atenção, porque de repente você vai nessa enxurrada de desinformação que está sendo colocada. Nós estamos vivendo uns tempos que eu já falei alguma coisa sobre isso. Outra hora, de vez em quando tem que retomar, né, esses assuntos. Nós estamos vivendo um tempo que eu já falei que é um tempo caótico e confuso. Porque nós estamos em transição, na transição planetária. As pessoas acham que a transição planetária é um momento único, que vai acontecer alguma coisa e tudo vai mudar. Não é assim. Nós estamos em transição planetária há muito tempo. Essa transição é a mudança do patamar, né, desse planeta que nós estamos habitando e dessa vida que nós estamos tendo, de modo geral. Essa transição, ela é necessária porque nós precisamos evoluir. Então, se nós não evoluímos naturalmente, né, é lógico que algumas forças do universo, porque existem muitas camadas, né, de seres espirituais, muitas camadas no cosmos ou cósmicas, né? Existem, isso aí não adianta negar, não tem como negar isso tudo. O próprio Cristo falou isso, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas, e a casa do pai é o todo, não é um lugarzinho, é o todo. Então nós precisamos compreender isso, para não nos confundirmos, porque, então, como nós estamos num período de transição planetária, existem seres, tá? Criaturas, etc., que querem deixar as coisas como estão, ou apostam no caos. Muita gente se beneficia do caos, isso aí, de todos os tipos de caos que existem no mundo, de guerras e tudo, tá? De dispersão religiosa, essas coisas. Muita gente, muita gente que eu falo não é a maioria, mas existem grupamentos de pessoas, e no lado espiritual também, que, mas principalmente aqui nesse planeta, existe um tanto de pessoas, de grupos, que eles se beneficiam desse caos. Essa é a verdade, eles se beneficiam do caos, se beneficiam do medo que as pessoas têm, e eles implantam cada vez mais medos, mais medos, mais medos. Para quê? Para que as pessoas não tenham tempo para pensar. Então, se você está com medo, né, você fica apreensivo, agoniado, etc., ansioso, ou até depressivo também, então você, né, é fácil de ser dominado quando você está, né, subjugado pelo medo, pela confusão, por tudo isso. Então existem N interesses, né? Senão não existiam. Para que existem guerras? Para que, né, invadir a terra do outro, tal, e matar, etc. Porque existe uma competição, tem uma parte do ser humano que continua lá na selvageria. Eles querem poder, poder, estão sempre tentando dominar. Se você observar, historicamente, você vai ver. Vamos pegar só uns recortes. Por exemplo, as guerras mundiais, as duas aí da Alemanha, o que era? Era querer dominar o mundo. Querer dominar os outros, querer impor os outros, querer escravizar os outros à sua visão de mundo. Então, e hoje, né,
Depois da Segunda Guerra Mundial, quando dividiu-se, né, o bloco soviético, né, dominado pela Rússia, o americano, etc., você pode ver que o Império Soviético ele caiu em parte ele caiu, né, com a queda do Muro de Berlim, etc, etc. Então, o que acontece? A Rússia nunca, a Rússia, o Estado russo, porque eles eram que comandavam, né, a União Soviética, eles nunca digamos assim, eles nunca abandonaram a ideia de serem dominantes. Então, hoje, muitas guerras que eles estão promovendo são uma tentativa de reorganizar aquele antigo União Soviética, mas, sobretudo, agora muito claro sobre o domínio russo. Aí a guerra da Ucrânia e outras guerras que existem aí, porque hoje em dia também eles terceirizam guerras, né? Eles começam uma guerra num lugar e deixam o pessoal brigando lá. Assim fazem os americanos também. E os europeus, porque eles fazem os europeus, uma parte dos europeus estão ali macumunados com os americanos. Então é isso, e tem a China no meio do caminho, etc, né? É muita coisa. Então, mas o que eu quero dizer é que que existem grupos econômicos, políticos e tal, de poder, religiosos inclusive, né, que eles se beneficiam desse caos, porque eles só querem poder. Então, quanto mais caótico, mais eles dominam. Dominam aqui, dominam acolá, né? Se você perceber, prestar atenção, você vai ver como é que isso acontece. Então, nós, né, que não estamos nesse jogo, nós precisamos também fazer parte, mas da parte, aquela parte que eu chamo a parte do bem. Quer dizer, porque a verdade, essa vida que nós levamos aqui é uma vida de ilusão. Porque todo esse poder que as pessoas falam, amanhã o cara morre, lá, o presidente não sei da onde, acabou. Entendeu? Acabou. O cara semeou desgraça aqui, ali, acolá, e morreu, foi lá pro outro lado, né? Com certeza prestar contas dos seus atos, etc. E, e o mundo fica aqui, na turbulência que aquela criatura plantou. Então é uma coisa assim muito mais do que aquilo que as pessoas veem na televisão, hein? Porque ninguém quer, na verdade, informar isso tudo que eu estou falando para as pessoas. Preferem que as pessoas permaneçam na ignorância, na falta de conhecimento e na falta de desenvolvimento cognitivo, né, para entender, para compreender isso tudo. E isso então acontece também nas questões espirituais, porque tem um povo aí que quer tomar conta de tudo. Por isso que muitas doutrinas às vezes são combatidas, né? Porque trazem esclarecimento para o povo. A doutrina espírita, eu já disse, ela é uma doutrina de trazer esclarecimentos, conhecimentos para todos, certo? Ela não é circunscrita, é para todos. Quem quiser vai estudar a doutrina espírita e vai entender tudo isso que nós estamos falando. Então, a doutrina espírita, ela propõe para nós, fundamentalmente, que nós evoluamos, né? Que nós, através do conhecimento. Ela não propõe que nós só evoluamos no sentido tecnológico e tal, e computadores, smartphones, essas coisas. Não. A questão é a evolução da consciência do ser humano. É isso que a doutrina propõe. Essa consciência espiritual para compreender a si mesmo, compreender quem nós somos ou o que nós somos
e para compreender o universo que está ao nosso redor. E não é esse universo só terreno, é esse universo todo, cósmico, intergaláctico, etc. Então é isso. A doutrina propõe isso. Né? Tem um pessoalzinho aí que se dizem ateus, que eles acham que a ciência vai comandar tudo, por exemplo, né? Vai comandar tudo, que a ciência tem resposta para tudo. Se a ciência tivesse resposta para tudo, não existiria doenças no mundo, por exemplo. Já teríamos encontrado a cura do câncer, né, e de outras tantas doenças. Por exemplo, né? A ciência não tem resposta para tudo, certo? Não tem. Você pode fazer 1000 discursos, trazer 1000 cientistas, e eles não vão provar que eles têm resposta para tudo, porque não têm e nunca terão, na verdade. Porque existe esse lado da espiritualidade, né, profundo, tá? Profundo, não é essas coisinhas que eu já falei. Profundo, traz muito mais respostas para nós do que a própria ciência. A ciência traz respostas para o mundo material, para o mundo materialista, para o mundo imediatista. A ciência traz respostas, produtos, etc, 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 etc. Mas ela não traz respostas para questões humanitárias de grande envergadura, espirituais de grande envergadura e profunda envergadura. Não traz. Porque o cientista ele só diz assim, eu não acredito nisso, eu não acredito em Deus. Ninguém provou isso, ninguém provou aquilo. Mas eles também não provaram nada nesse sentido. Entende? O ser humano, por exemplo, não tem noção, né, do que significa a vida em harmonia, a vida em paz, a vida com fraternidade, a vida solidária. A maior parte do ser humano não tem. Tem uns laivos de solidariedade quando acontece uma tragédia aqui, outra ali e tal, mas não vive o tempo todo em solidariedade e nem em fraternidade. A caridade, por exemplo, ela é distorcida o tempo todo. As pessoas se apegam muito ao lado material da caridade e deixam de olhar o lado espiritual da caridade. Tanto é que quantas instituições beneficentes que são utilizadas para fins políticos, eleitorais, agora vai ter eleição aí, né? Você vai ver pessoas que estão se promovendo, que se promovem através do trabalho que dizem, né? Um trabalho de caridade e tal, mas se promovem politicamente, eleitoralmente, etc. Isso aí você já viu em todo lugar, vê em todas as cidades acontecer. Gente que se aposta de instituições beneficentes para se promover. É a questão do ego. E o Espiritismo propõe, né, que você não se deixe corromper pelo ego. Que você não deixe o ego conduzir a sua vida. A consciência sua, a sua consciência, mais profunda que você puder ter, é que deve conduzir a sua vida. Essa é a questão. Então, voltando ao princípio, então tem que separar, né? Aquilo que é espiritualismos de 1000 facetas, né? E aquilo que é o espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina. As pessoas têm preguiça, né, hoje de ler. No Brasil quase ninguém mais lê, na verdade. Lê livros, estudar. Ninguém quer estudar, na verdade. Todo mundo quer a coisa pronta. E quer que o governo dê conta de tudo, não sei o que lá, né? Nunca vai existir um governo que vai dar conta de tudo se o povo não se interessar também em evoluir. Então, nós precisamos ter essa noção, na questão espiritual, de que existe correntes puxando para um lado e para o outro.
Esse é próprio desse planeta que nós estamos habitando, esse planeta Terra. E nós estamos aqui ainda no estado de provas e expiações. Uma hora eu quero falar mais sobre provas e expiações para separar isso. Porque tem gente que. A questão do reducionismo, aí todo mundo reduz as coisas a expiações, ao karma. E quando que muita coisa depende do agora, você fazer a diferença e fazer diferente, você né, tomar avivar uma consciência maior em você, tudo isso. O espírito não pode ser preguiçoso, tá? Vou falar isso, sei que as pessoas vão achar, mas o espírito não pode ser preguiçoso, porque ele tem que estar sempre estudando, sempre absorvendo, sempre aprendendo, sempre praticando. Ele não pode, o espírita não pode ser um ser estagnado, parado. Tá? Ah, agora eu já sei e tal, pá, pá. Não. Ele tem que estar sempre em evolução. Essa é a questão. Questão espiritual, fundamental, isso quase que em todas as doutrinas, você tem que estar sempre evoluindo. Não pode parar e daí, agora eu virei o guru aqui e vou só falar para os outros e eu não preciso fazer nada. Preciso sim. A gente está sempre precisando evoluir. E moralmente, eu já falei da reforma íntima em outro vídeo. Tá? A reforma íntima é um tema também que de vez em quando precisa revisitar, porque cada vez mais você precisa entender que você tem que buscar, sabe, a sua essência, e a sua essência espiritual. E é através dessa essência, dessa consciência essencial, né, que você vai evoluir e vai ter uma vida melhor nesse mundo, com mais entendimento. Porque quando você tem mais entendimento da vida, você vive melhor. Porque daí você sabe que tem coisas que você não domina, não é do seu domínio, e tem coisas que é do seu domínio, ou que são do seu domínio. Precisa compreender isso tudo, e a doutrina espírita traz isso. Estava lendo aqui, por exemplo, a questão da inteligência. Nós não temos noção, né, da nossa inteligência. Inteligência para nós não é porque nós só sabemos 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, tá? 6 vezes 8, 48. Ah, nós somos inteligentes, o animal não faz isso, né, e tal. Nós somos a categoria de seres, criaturas, né, que possui uma inteligência, possui esse fractal de inteligência dentro de si, bem mais apurado. Só que nós paramos aí. Ah, eu tenho inteligência, então tá bom. Não precisa fazer mais nada, não precisa. Você precisa desenvolver a sua capacidade de inteligência, a sua capacidade cognitiva. O que é cognitivo? De conhecimento, de interpretação das coisas, de entender o que está por trás das coisas, porque é muito bom, né, entender o que está por trás dos próprios discursos que você ouve por aí. Então, a doutrina espírita traz todos esses elementos. Você não precisa ler tudo de uma vez só. Se você começa lendo uma obra, às vezes você pode só ler uma. Você lê o livro dos Espíritos, por exemplo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, paulatinamente. Não é romance para você ler tudo de uma vez. É coisa para você ler, pensar. Será que eu entendi isso? Eu vou ler de novo, compreender. A gente precisa ter menos preguiça, né, para estudar, para evoluir. É para o nosso próprio bem. Será que as pessoas têm uma dificuldade de fazer coisas que são para o próprio bem delas, né, gente? Complicado isso. Mas é isso aí hoje, sobre essa reflexão. Né? Eu volto aí numa outra oportunidade. Aqui nesse grupo, depois eu ponho
todo fez, né? Põe no YouTube, põe no todo do YouTube. Mas aqui nesse grupo eu faço palestras muito mais baseadas, né, nessa questão da espiritualidade, das doutrinas espirituais, sobretudo sobre a doutrina espírita, né? Então é isso que é bom vocês entenderem. Eu sempre estou aqui convidando as pessoas para vir nessa jornada de evolução espiritual. Não é para me seguir, não. Para seguir o seu caminho evolutivo, para retomar o seu caminho evolutivo, para não ficar estagnado, né? E colaborando com aqueles que não querem nada de bom para a nossa vida, para a humanidade. É porque tem aqueles, já falei que tem. Né? Tem aqueles que só querem poder, ganância, dinheiro, essas coisas, esses bens fúteis, né? Que não fazem um sentido mais profundo naqueles que querem evoluir espiritualmente, né? Que é a evolução essencial, ok? Então fico por aí, paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí. Até a próxima.